Então, ó, na aula de hoje, de geometria espacial, eu vou falar de prisma e de cilindro, tá? Então, na aula de hoje, geometria espacial. Spatial. E aí, o que vocês acharam até agora da geometria espacial? Fácil, difícil? Pera, difícil. Quero vai chegar em conta, não. Vai estar sofrendo por antecedência. Não pode sofrer por antecedência. A gente tem que dar um passo de cada vez. Então, ó, geometria espacial, cilindro. Como que é o nosso cilindro? O cilindro, ele tem uma base circular, tá certo? Então, ó, ele tem uma base circular. É assim que funciona o cilindro. Então, ó, tá associado a esse cilindro um raio, que eu vou chamar de R, e uma altura, que eu vou chamar de H. Então, essas são essas duas grandezas importantes dentro de um cilindro: o raio e a altura, tá bom? Uma coisa que é muito importante vocês perceberem: um cilindro, né? Se a gente for ver, ó, isso aqui é um cilindro. Dá para ver muito bem na câmera. Isso aqui é um cilindro. Na hora que eu faço assim, esse cilindro virou um retângulo. Então, quando você abre o cilindro, a área lateral desse cilindro é a área do retângulo, tá? Isso é importante. Esse tamanho aqui continua sendo a altura, isso que não mudou. Quanto que vale essa base aqui? Vocês sabem me dizer? O que é C? Isso. 2πr. Esse pedaço aqui, ó, vale 2πr. Você fala, mas por quê? Tá vendo, ó? Na hora que eu tenho o meu cilindro, ó, vou fazer o cilindro aqui de novo. Na hora que eu faço o meu cilindro, tá aqui, ó. Essa parte aqui que você tá vendo, isso daqui é o comprimento de uma circunferência. Que na hora que eu vou abrir, essa mesma parte que estava fazendo o comprimento da circunferência. Então, isso daqui vale 2πr, tá bom? Então, é assim que é. Bem, de novo, se é uma figura espacial, tem as características: área da base, área lateral, área total, volume. Sempre essas quatro características você precisa saber. Fala para mim, quanto que vale a área da base desse cilindro? A primeira coisa que você tem que pensar é: que figura é a base? Uma circunferência. Então, quer dizer que a área dela é o quê? Pi é ao quadrado. Essa é a área da base. Ok? Então, isso é a área da base. Pi r quadrado. Agora, vamos pensar na área lateral. A área lateral, que figura é a área lateral do cilindro?
Um retângulo. É um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é lado vezes lado? Então, a área lateral do cilindro é 2πr vezes h. Beleza? Tudo faz sentido? Fechou. Então, ó, a área total. Quem que é a área total do cilindro? A área total do cilindro é a área da base mais a área, mais o topo, mais a área lateral, né? É a base mais o topo. A base mais o topo, então, é duas vezes a área da base mais a área lateral. Ó, tá vendo que aqui todas as fórmulas você já conhece, que você já aprendeu lá em geometria plana, tá? E quanto que vale o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Ó, eu vou responder as duas perguntas aí. Por que que é 2πr e a área lateral vai ser igual ao volume? Ó, o 2πr é por causa disso aqui, ó. Isso aqui é um cilindro, ó. Tá vendo? É um cilindro. Essa volta aqui é a volta de uma circunferência. Na hora que eu vou abrir o papel, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho que estava enrolado. O tamanho que estava enrolado, ele mede 2πr. Então, quer dizer que esse pedaço aqui tem que necessariamente valer 2πr. Isso. E aí, no caso da área lateral, aqui ó, é R vezes H. Aqui é R quadrado vezes H. É diferente. Beleza? Todo mundo feliz? Então, ó, às vezes pode aparecer essa palavra aqui, ó. Cilindro equilátero. Tá? Se aparecer a palavra cilindro equilátero, o que, que significa isso? O cilindro equilátero, o diâmetro é igual à altura. Se o cilindro é equilátero, D, que é diâmetro, é igual à altura H. Ou que vocês estão mais acostumados, R, duas vezes o raio é igual à altura. Isso significa que o cilindro é equilátero. Tá? Bom, falou de cilindro, se aparecer o cilindro equilátero, você já sabe que a altura é duas vezes o raio. Pode falar. Área da base?
Mas a área da base era lado vezes lado, porque antes a gente trabalhava com retângulos, que era um prisma, e a base poderia ser um retângulo, um quadrado ou um triângulo. Agora, a nossa base é uma circunferência. Então, a área da circunferência é πr quadrado. Tá certo? Não, não. A área da base vai mudar de acordo com a base. Se a base for um triângulo, é a área de um triângulo. Se a base for um hexágono, é a área de um hexágono. Então, a base vai mudar de acordo com a figura. Tá? Então, cilindro equilátero. Próximo é secção transversal. O que é uma secção transversal? Eu pego o cilindro e faço um corte assim, ó. Isso é uma secção transversal. Quando a gente faz um corte dentro do cilindro. Tá? Fez o corte no cilindro, secção transversal. Não, não tem erro. Tá? Então, como que a gente calcula essa... Que figura fica, né? Quando a gente faz um corte no cilindro, a gente tem uma figura que é um retângulo. Que vai ter dois πr de lado e h do outro lado. Então, a área da secção transversal... Opa, errei aqui. Que não tem pi, não. É 2R vezes H. Tá? Ó, eu faço um corte no meio do cilindro. Então, se o cilindro está aqui, eu venho e faço um corte. Então, esse corte, eu só estou pegando essa parte aqui, ó. Estou pegando essa parte aqui. Então, ó, a base vai ser 2Rs e a altura 2πr. Eu não estou abrindo o cilindro. Eu estou fazendo um corte no meio dele. Estou pegando só essa face aqui. Tá claro? Então, beleza. Sem dúvidas, todo mundo fera. Ninguém segura vocês? Então, ó. Na secção transversal, não. Não. Porque ela é um corte no meio. Então, assim, a faca, se você tivesse um bolo, o bolo geralmente é cilíndrico, né? O bolo, na hora que você faz um corte assim no meio do bolo, aquela parte assim, ó, da frente do bolo é um retângulo. E aí, esse daqui é o diâmetro desse cilindro, 2R. A parte do meio. Eu tô cortando o cilindro na metade, eu tô fazendo um corte na metade no cilindro. Né? Se a gente for ver, ó, é assim, ó, o cilindro tá aqui, o cilindro tá aqui. Eu não consigo fazer um cilindro. Ó, faz de conta que isso aqui é um cilindro, eu tô fazendo um corte assim, ó. Faço um corte assim, tá? E aí, na hora que eu faço esse corte, o que sobrou vai ser um retângulo assim. Tá? Um corte aqui na parte de dentro do cilindro. Sim ou não? Yes or no? Sim? Então, ó, fera. Agora eu vou falar de cone. Vou deixar a pirâmide por último. Então, ó. Cone.
Então, tem a circunferência aqui. É o chapéuzinho da festa de criança. Tá? Chapéu da festa de criança é o cone. Então, ó, o que a gente tem no cone? A base é circular. Então, eu tenho o raio dele, que é importante. E a altura do cone. O cone é diferente de todas as outras figuras que a gente viu até agora. Por quê? Ele faz um bico. Ele não tem o topo, né? Ele tem um bico, né? Ele não tem um topo. Isso vai mudar algumas coisas. Bem, a área da base do cone. Qual que é a área da base desse cone? Pi r ao quadrado. Pi r ao quadrado. Essa é a área da base do cone. Você tá fera? Não tá fera. Agora, eu tenho um negócio que é um pouquinho mais complicado, que é a lateral do cone. Tem que tomar cuidado com essa área lateral do cone. Por quê? Na hora que eu vou abrir meu cone, o meu cone ele é produzido através de um setor circular. Tá? Ele é um setor circular. Se você tiver um setor circular e fechar, você produzir um cone. Ele tem mais uma característica importante, que é essa daqui, ó. Que a gente chama de geratriz. Tá? É geratriz. Você viu que formou um Pitágoras entre a altura, entre o raio e a geratriz, tá? Então essas três grandezas estão relacionadas, a altura, raio e geratriz, tá todo mundo junto. Ó, agora tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Isso aqui que tá aqui, essa medida aqui, não é a altura, tá? Isso aqui não é a altura. Quanto que vale isso daqui de baixo, ó? Esse de baixo aqui. Isso, esse de baixo é 2π r. 2π r. Porque isso daqui é a volta completa na circunferência. Então, esse pedaço é essa volta completa que tem raio R. Então, isso daqui vale 2π r. Tá claro isso? Beleza. Esse pedaço aqui é a geratriz. Tá bom? Então, ó, eu tenho um setor circular aqui, tá? Esse aqui é um setor circular e tal. Beleza? Eu posso calcular essa área aqui de várias maneiras. Tá? Eu não vou mostrar para vocês como deduz a fórmula, eu simplesmente vou colocar a fórmula aí, tá? Você tem que lembrar assim, ó. Sabe registro geral? RG? Todo mundo tem RG. O pi também. Pi, R, G. Então, ó, o pi também tem RG. Pi tem RG. Certo? Então, fechou. Então, o pi tem RG. Beleza? Então, essa é a área lateral. Mas por que eu fiz esses outros detalhes? Porque esses outros detalhes às vezes aparecem nos exercícios.
Isso aqui você precisa saber. O que, que é o quê? Não confundam. Esse R é o raio da base. O G é o raio desse setor circular. O G e o R estão até relacionados aqui, tá? Beleza? Show. Então, ó, a área total. A área total é sempre a área da base, mas a área lateral. Tenho duas vezes na área da base quando tem o topo. Mas aqui não tem topo. Se não tem topo, é simplesmente a área da base mais a área lateral. Essa é a área total. Certo? E por fim, a gente tem o nosso amigão volume. Como que é o volume aqui? Isso. Área da base vezes a altura. Vale sempre a área da base vezes a altura. Só que tem uma particularidade. Aqui ele faz um bico. Se faz toda figura que faz um bico, você divide por 3. Então é a área da base vezes a altura. Por 3. Sempre é assim. Tá? Então, ó, o volume é sempre a área da base vezes a altura. Se a figura faz um bico, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Nunca vai mudar. Porque, ó, isso aqui é um cilindro. Se você for ver, isso aqui é um cilindro. Isso aqui eu fiz um corte dentro do cilindro. Então eu tirei 2/3. Para fazer um cone, eu sempre tiro 2/3 do cilindro. Entendeu? Né? Eu tenho um cilindro e aí eu tirei sempre 2/3. Sempre tudo que faz o bico, porque isso daqui tá apontando no centro, né? Eu tô no centro lá, então eu simplesmente tiro na diagonal ali. Eu tirei 2/3 do cilindro. Então, é por isso que acontece. Eu acho que tem um exercício da Unicamp ou da FUVEST que a gente vai fazer que vai mostrar essa conta aí pra gente, tá? Então, isso é o que temos para o cone. Pode aparecer a palavra cone, equilátero. Tá? O que é o cone equilátero? O que você acha que é um cone equilátero? O diâmetro tem que ser igual à giratriz, porque eu tenho que formar, quando eu faço uma secção transversal, eu tenho que formar um triângulo equilátero. Então, no cone equilátero, a giratriz é igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio. Espera. Então, ó, o 2. Item 2. Tá entendido isso aqui? Então, ó, secção transversal. Que figura você acha que vai ser a secção transversal aqui?
Um triângulo. Porque eu tenho um cone aqui. E eu vou fazer um corte nesse cone aqui, ó, passando no diâmetro dele. Então, ó, isso daqui vai virar um triângulo. Isósceles, no mínimo, né? E isso daqui, ó, é a altura. Então, ó, a área da secção transversal é 2 vezes R vezes H, que é a altura do próprio. Esse H é a altura do próprio cone. Tá bom? Então, é isso que a gente sabe de um cone. E aí, vamos dominar o mundo com isso aqui? Muito conhecimento, né? Tranquilo? Foi alguma coisa absurda até agora? Beleza? Não, sem cataclisma, né? Geometria espacial, acho que é um dos assuntos mais tranquilos que tem. Então, ó. 3. Pirâmide. Tá? Então, ó. Estamos na pirâmide. Pirâmide do Egito. Tem um acento aqui, né? Então, ó. Pirâmide. Beleza? Na Unesp já caiu a pirâmide do Egito lá, acho que ela Isé, se eu não me engano. Pediu para calcular quanto tempo demoraram para construir. Ele te dava as informações lá e ele te dava o tempo. E aí você conseguia calcular quanto tempo demorou para construir. E aí, vocês acreditam que foi alienígena que construiu a pirâmide do Egito? Não. Sim. Ai, torce. Tá certo. Ah, pode ser, né? A gente não sabe, né? Alienígenas do passado. A TV americana não tem nenhum compromisso com a verdade. Tem que ser mente aberta, tá certo. Eu vou tentar. Então, ó. Não deve ter sido um serviço muito fácil construir uma pirâmide do Egito, né? Então, ó, fantástico. Aqui a gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide tem uma base quadrada, tá? Ou uma base retangular. Não. A base, aqui, a gente volta no mesmo problema de prisma. Cada hora a área da base vai ser um valor, tá? Por quê? Vai depender de que figura que está aqui. Se for um quadrado, é lado ao quadrado. Se for um triângulo, base vezes a altura. Se for um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono, 6 vezes a área do triângulo equilátero. E assim vai. A pirâmide, a base dela vai sempre mudar de acordo com a figura. Tá?
Pirâmide é difícil de fazer, né? Pirâmide não é muito fácil, não. No prisma é sempre a mesma? Não. No prisma sempre muda, né? Porque o prisma pode ser base trapezoidal, base quadrangular, base retangular, base triangular. Então no prisma sempre vai mudar. Tá? O que é a mesma é no cilindro e no cone, que aí é a circunferência e acabou. Ó, vocês viram que todas as figuras planas que a gente aprendeu, elas são base das figuras espaciais, né? Todas as figuras planas que a gente aprendeu são base das figuras espaciais. Então, todas aquelas fórmulas de área que a gente aprendeu são aplicadas agora. Só que a pirâmide não se resume a só isso. Bem, o que aparece na pirâmide que é importante? O que a pirâmide tem de importante? A altura, apótema da base. E a apótema da pirâmide. Tá? Vou colocar os nomes aqui. Essas coisas de apótema faz muito tempo que não cai. Muito tempo, muito tempo. Tá? Mas M, apótema, o A, apótema da base e o H, altura. Tá bom? É isso que a gente tem. Essas são as três. São as três. Não achei o nome para isso. As três medidas importantes aqui da pirâmide. O que a gente sabe? Tem um triângulo retângulo aqui. Então, a apótema da pirâmide é igual a altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Você viu que eu só escrevi apótema aqui, porque é assim que aparece. Apótema. Ele pode falar até apótema da pirâmide, mas geralmente ele vai falar apótema só. A da base ele sempre vai usar a apótema da base. Bom, então essa é a relação entre as apótemas. O que é uma apótema? Primeiro, eu vou falar da apótema da base. Tá? Apótema da base. A apótema da base, você só consegue calcular a apótema da base se a base for regular. Então, ó, a apótema da base só existe para figura regular. A palavra regular quer dizer que ela remete a todas as arestas iguais, não importa a figura. Bem, e a gente tem algumas figuras regulares. Quais são essas figuras regulares? O quadrado, quadrado tem quatro lados iguais. A apótema, qual que é a definição da apótema? Então, esse lado vale L e esse lado vale L. A apótema é a distância do centro da figura até uma aresta. Isso aqui é a apótema. No caso do quadrado, é o mais fácil de todos, né? Porque se é do centro até a aresta, o centro está a metade do lado. Então, no caso do quadrado, a apótema da base é lado sobre 2. Você precisa decorar isso? Precisa. Tá? Senão, não tem o que fazer. A outra figura é o triângulo equilátero. Tá? Triângulo equilátero.
Beleza? O que é o triângulo equilátero? Todos os lados iguais. Então, todos os lados valem L. O que é a apótema? É o centro da figura, a distância do centro até o lado, tá? Até a base. Fala para mim, o centro, como que chama, no caso do triângulo equilátero? Esse centro também chama o quê? Baricentro. Muito bem. Quanto vale, então, esse tamanho aqui? Um terço da altura. Porque, ó, tudo é altura. O baricentro sempre divide na proporção de 2 para 1. Então, quer dizer que isso daqui é um terço da altura. Quanto que vale a altura do triângulo equilátero? Não, nenhuma ainda tá. Vocês estão perto, mas nenhuma é a resposta ainda. Isso. L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ó, vocês não têm atenção no negócio, ó. Presta atenção. Isso aqui é uma medida de lado. Não pode ter quadrado, porque senão não vai dar dimensão. Aqui está em metros. Se eu levar ao quadrado, vai dar metro quadrado. Isso aqui é medida de lado. Então, ó, sempre olha as medidas. Ó, pensa assim, ó. Área ou tem um quadrado ou tem a multiplicação de dois lados para dar unidade. Volume ou tem um cubo ou tem multiplicação de três lados para dar unidade. É sempre assim. Tá? Então, ó, cuidado com isso, hein? Beleza? Quadrado, triângulo, equilátero. E também pode ser um hexágono regular. Que é o que aparece, tá? Lembrando que o hexágono regular é composto pelo quê? Triângulos equiláteros. Ele é composto por 6 triângulos equiláteros. E é, de novo, a apótema é a distância do centro até o lado. Distância do centro até o lado é o A. Quanto que vale essa distância do centro até o lado? Isso. É a altura do triângulo equilátero. Então, ó, quer dizer que é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, ó, a gente calculou toda a apótema da base e todos esses paranauê. Alguma dúvida até aqui? Certo. Então, ó. Volto. Volto.
De nada. Então, ó. Sucesso. Agora, vamos, que a gente sabe, por que é importante isso daqui, né? Por que é importante? Você precisa saber a apótema, porque às vezes ele te dá alguma informação envolvendo, ele não te dá altura, por exemplo, né? Ele não te dá altura. Aí você precisa saber a apótema da base e a apótema da figura, da pirâmide, para descobrir a altura, né? Tá. Eu não devia ter mudado de folha também? Ó, muito importante. A apótema da pirâmide é a altura, a altura da face lateral. Tá bom? A apótema da pirâmide é a altura da face lateral. A face lateral é sempre um triângulo, tá? Então, vou colocar aqui triângulo. Face lateral sempre é um triângulo. Vou colocar um triângulo. Mas esse é o esquema. Tá claro isso? Sim ou não? Então, ó, agora vamos finalizar aqui. A área da base é igual à área da figura da base. Parece que eu não falei nada aqui. Mas é porque eu tenho várias situações, né? Porque pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser qualquer coisa. Então, a área da base é a área da figura da base. Área lateral. O que você acha que eu vou escrever na área lateral? Isso. Ó, a área do número de triângulos, da quantidade de triângulos. Porque a quantidade de triângulos que eu tenho, ó, a pirâmide, a face vai ser sempre um triângulo. Mas a quantidade de triângulos e se esses triângulos são iguais, vão depender da base. Se a base é regular, significa que as arestas são iguais. Base regular significa que essas arestas são iguais. Então, quer dizer que as áreas da face são sempre as mesmas, tá? A área lateral é a soma das áreas dos triângulos, né? Então, é isso que é a área lateral, porque eu posso ter 4, se for um quadrado. Mas se for um triângulo, eu tenho 3. Então, isso vai mudando de acordo com a quantidade de figuras que a gente tem. Então, a área lateral é a soma da área dos triângulos. A área total. Pode falar. A área total é a área da base mais a área lateral. Não tem topo, tem um bico, então é só a área da base. E o volume, como tem bico, é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Vai ter áreas diferentes, vai. Você vai ter 2 iguais só. 2, os parzinhos são iguais. Porque, ó, imagina, ó, esse lado é diferente desse. Então, a base desse triângulo aqui que está na direita é diferente do triângulo que está na frente. Então, as áreas são diferentes.
Beleza? Pera. Alguma dúvida? Não? Então, ó, se não temos dúvidas, cheio de solução, já era. 1, 2, 3, aprovação.